Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Comunicação e Direção da Câmara de Vereadores. Está no ar mais um programa do TV Câmara. Você nos acompanha pelo canal do YouTube ou pela página do Facebook. O vereador que está conosco na tarde de hoje é o vereador Ike Ketz, do Progressista, e o seu convidado, o diretor executivo da Visão, Rafael Carniel. Antes de darmos início ao nosso bate-papo, nosso agradecimento por sua participação conosco. Agradecimento ao nosso convidado, ao nosso vereador. Boa tarde, Ike. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cida. Boa tarde. Rafael, a Visão tem acompanhado a movimentação sobre a Corsã e Gramado, né? A possibilidade da assinatura de um contrato de aditivo, certo? Qual é a sua opinião referente a isso? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, nosso amigo Ike, da Câmara de Vereadores em si, para nós estarmos aqui conversando um pouquinho a respeito do tema. Nós entendemos, enquanto agência de desenvolvimento, que a Visão ela deve estar envolvida em todas as pautas que dizem respeito ao nosso desenvolvimento. E hoje a questão de infraestrutura é um grande gargalo no desenvolvimento de Gramado, né? Nós somos uma cidade modelo, né? E daí a gente fala como modelo uma das hotelarias mais famosas do mundo. Normalmente os 3 melhores hotéis do Brasil estão aqui, a gente coloca no ranking do TripAdvisor de entre 10 até 25 hotéis, como foi o caso de 2020, 2 hotéis emplacados no ranking mundial, então eu tenho segurança em falar que a gente tem uma das melhores hotelarias do mundo, uma gastronomia que também é muito premiada, uma rede aí de quase 400 restaurantes. Nós temos aí um conceito de uma população extremamente cordial, receptiva e educada, que para na faixa de pedestres como em pouquíssimas outras cidades do Brasil. Então a gente é referência em tudo isso, mas no entanto a gente não chega a 40% de cobertura de rede de saneamento no nosso município. Então é importante saber, né, que o nosso território em si ele precisa ser respeitado como uma fonte inesgotável de recursos, né? Mas a gente precisa ter essa visão de sustentabilidade para que realmente a fonte não seja esgotável. A gente tem que se preocupar hoje com o desenvolvimento sem perder os recursos para as próximas gerações, né? Então a gente fala em 40% menos, né? 32%, de 32% a 36% de cobertura de saneamento, né? A gente, observando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o saneamento toca em 5 deles, então o saneamento é desenvolvimento. E aí a gente fala também, quando vai se instalar um empreendimento em Gramado, muitas vezes não tem rede de esgoto, e sobra para o empreendedor ter que montar, fazer a rede de esgoto, e esperar que a Corsã, então, abata das contas advindas esse investimento que não é pequeno. A gente sabe toda a burocracia envolvida nisso. Então, realmente, nós temos perdido ao longo dos anos diversos ativos naturais, né? Gramado tinha, por exemplo, a Cascata dos Narcisos como um dos seus cartões postais até a década de 80, né? E hoje em dia é impossível chegar perto da cascata. A Véu de Noiva acontece a mesma coisa, e os arroios do interior, né? Que nós vemos que realmente, principalmente na altíssima temporada, sofrem muito em função da questão da poluição. Então, nós sabemos, então, entendemos, né, enquanto agência de desenvolvimento, que não é uma solução simples, né? No entanto, nós temos alguns caminhos, né, que nós temos considerado e provocado a discussão. Primeiramente, chamando um especialista no tema, que é o Paulo Ebel, que foi secretário especial de desburocratização e governo digital do governo federal. Também trabalhou, né, na administração, na Secretaria de Administração do Dória. Então, é um cara com um vasto conhecimento em parceria público-privada. Então, a gente promoveu uma reunião, chamou todo o Executivo, Legislativo, Judiciário, os presidentes das entidades, para entender, a partir do novo marco do saneamento, quais são os caminhos possíveis para o município. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um paralelo aqui com a Corsã, né? No ano de 2019 para 2020, tivemos aí o grande problema de abastecimento. Já havia acontecido em 2018 e em anos anteriores. Só que em 2019 para 2020, eu vou ficar para sempre na minha memória, eu passei o Réveillon sem tomar banho, porque realmente não tinha condições. E a gente tem uma hotelaria extremamente
pujante, né, hotéis altamente diferenciados que não podiam muitas vezes oferecer um banho para o seu hóspede. Foi caótico, foi um troço... Foi horrível, né, horrível. A questão da reputação do município vai pelo ralo, literalmente. E aí, então, a prefeitura, eu me recordo ali em janeiro de 2020, eu entrei na Secretaria de Turismo dia 13 de janeiro de 2020, eu me lembro que logo no final do mês já teve uma audiência pública com o presidente da Corsan que veio prestar esclarecimentos porque a prefeitura reagiu de uma maneira muito dura em relação a... E tinha que ser, em relação à falta d'água, né, no município, justamente no período mais movimentado e nos dias mais quentes, né, do ano de 2019. O presidente da Corsan, então, anunciou uma série de investimentos, né, na ordem de até 240 milhões que seriam feitos aqui na região, né, e assim, obras realmente bastante robustas, né, e todo mundo que estava na reunião recebeu até com um pouco de desconfiança essas obras, né. Esse ano nós estivemos conversando com o Lutero Fracasso, que é o coordenador, o gestor da USE, né, e conversando com ele, né, ele colocou realmente, as obras estão no cronograma e algumas delas adiantadas. As últimas licitações para ampliação da capacidade de abastecimento e de saneamento vão ser feitas agora até o final do ano. A perspectiva é que até 2023 Gramado tenha coleta e tratamento de 55% do esgoto, mas não é suficiente. A gente tem um novo marco de saneamento prevendo aí 90% até 2033, mas a gente não quer realmente esperar até 2033 para termos a universalização do saneamento. Nós sabemos que Gramado é uma cidade superavitária para a Corsan, assim como outras 40, mais ou menos, que nós temos aí no estado, que de certa forma, pelos investimentos cruzados, no caso, terminam bancando 317 municípios ao todo, na verdade, né? Só que, no entanto, nós temos uma realidade que é muito diferente. Nós somos uma cidade extremamente visada, uma cidade que cresceu muito e acumulou um déficit muito grande na questão do saneamento. Então, nós vemos que, sim, é uma decisão que precisa ser tomada com tempo e com cuidado, né? Todas as possibilidades têm que ser avaliadas, né? Isso que a Corsan está fazendo nesse momento, né, ela é uma prestadora de serviço, ela não é a soberana. E ela tem colocado, de certa forma, os prefeitos numa situação muito delicada de ter que decidir para ontem, né, uma coisa que precisa ser refletida com a comunidade, sentado com as lideranças da comunidade, com a Câmara de Vereadores, e muitas vezes, né, os formadores de opinião da cidade, de certa forma, vão poder apoiar também o executivo nessa decisão, né? Eu entendo que realmente o prefeito está numa situação bastante delicada, até porque a Corsan está colocando que se não for assinado até 16 de dezembro, se perde aí uma indenização, né? Uma indenização, na verdade não, é uma bonificação de 10 milhões de reais. Seria uma contrapartida, enfim. Pela venda, né, da companhia ali, né? Só que, no entanto, se a gente for analisar que é uma prorrogação que a Corsan está pedindo de 40 anos nesse contrato, e a gente for entender que quando a gente concede serviço do município, a gente tem, de certa forma, uma taxa, de certa forma, pela concessão, né, uma contrapartida pela concessão, essa contrapartida costuma ser em torno de 2%, a gente está falando de, talvez, 45, 50 milhões de reais que o município poderia pedir para a prestadora, seja ela Corsan ou outra, né, por um contrato tão longo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque hoje 10 milhões em caixa talvez não seja melhor do que 40, 50 milhões daqui a um ano. E os riscos que ocorrem sobre isso, né? Então, até, desculpa te interromper, mas na verdade, obrigado por dar essa contextualizada, porque a população ela precisa estar ciente disso, né? A gente precisa estar conversando cada vez mais sobre esse tema, que para mim hoje é o tema fundamental, né, e o mais importante que tem que ser tratado aqui na cidade. Então, obrigado por contextualizar, né, e realmente externar essa preocupação, né, de que a gente está num momento de uma tomada de decisão que ela precisa ser da maneira mais segura possível, né? Então a gente está falando da Corsan, que é um serviço que está há mais de 50 anos, né, onde os gestores de todos os municípios não têm ciência de como seria trabalhar de uma outra maneira, né, com outras alternativas, e aí estão sofrendo essa pressão
logicamente, para assinatura de um aditivo, mas com base em quê? Quais são as informações que nós temos para assinar, para ver se é bom realmente esse aditivo, se é bom a gente assinar o contrato mais tarde? A gente não tem essas informações, né, completas. O executivo precisa estar munido, né, e a gente tem que estar aqui justamente para proteger os nossos gestores e passar o maior número de informações para que essa decisão seja tomada com a maior segurança possível. É exatamente essa preocupação, né, e que a gente sabe que a partir do novo marco de saneamento, as prefeituras elas vão ter que dizer, de alguma maneira, como e quando vão ser feitos esses investimentos. É um cronograma físico-financeiro, né, prevendo que nós tenhamos 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033 e 99% de abastecimento de água. Então, é uma situação urgente, de certa forma. Os contratos, né, o contrato com a Corsan, como ele é de 2004, ele precisa sim ter suas cláusulas revisitadas, mas, no entanto, um aditivo de alongamento de prazo de 40 anos, nesse momento, é uma questão, talvez, né, seja algo que precisa ser melhor refletido, né, e eu vejo que sim, é muito importante, né, o executivo contar com o apoio da sociedade, porque é uma decisão que não vai perdurar durante 4 anos de mandato, ou 8 anos de mandato. É uma decisão que vai perdurar e que vai se refletir para as próximas gerações. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões que são importantes. Temos aí uma rede compartilhada, São Francisco de Paula, Canela, Gramado, né? Então, existe a possibilidade de ser feito um consórcio entre os 3 municípios. Até é importante explicar o porquê São Francisco de Paula, por que Canela. Desculpa te interromper de novo, mas é importante. A água hoje de Gramado, então ela vem de São Francisco de Paula, ela é tratada em Canela e distribuída aí nos municípios de Canela e Gramado, pelos bairros de Gramado. Então, por que o consórcio? Existe essa opção. Existem outras formas, né, Rafa, que ele estava falando exatamente isso. Existem outras formas. Dá para fazer um consórcio? Dá para fazer também. Né? Quais são as modelagens? Então, justamente, né, o município, de certa forma, absorver para si essa tarefa de abastecer e tratar a água, talvez, né, é um caminho, mas talvez não seja o melhor deles, até porque a gente sabe que uma empresa pública ela tem muito mais limitações do que uma privada, né? Nesse sentido, é possível, então, que os municípios se unam e concedam esse serviço à iniciativa privada, através de uma parceria público-privada, justamente, né, com uma taxa, de certa forma, que essa empresa pagaria para prestar esse serviço durante, que sejam esses 30, 40 anos a serem negociados. E aí, o único desafio que nós vemos na questão da implantação do consórcio é a questão de governança, né? Porque são 3 lideranças políticas que precisariam definir o destino de um serviço. Serviço, né? Então, a questão, claro, se teria que estudar toda a questão de cronograma de obras, o que seria priorizado, em qual das cidades seria priorizado, mas existe também a possibilidade de se fazer isso de forma individual. O único detalhe é que o fornecimento da água fica não dificultado, mas pode ser adquirido de outra prestadora, né, como é o caso Acho que é Eldorado, tem isso. Eldorado, né, que a Corsan compra a água do DEMAI, né. Então, a questão então que a gente precisa entender, temos a seguinte realidade: Corsan e DEMAI são algumas das maiores tarifas de água do Brasil, né. Nós temos ainda o DEMAI já tem 58% de tratamento de esgoto, e, se eu não me engano, é 90% de coleta já, né? 90% de coleta e 58% de tratamento. A Corsan está muito abaixo disso na questão de coleta e tratamento, né? E a gente vê, né, que Gramado é um exemplo, né, de 32%, 36% aí de coleta e tratamento. E uma tarifa alta. Aí a gente vê outros municípios, como é o caso de Uruguaiana, né, que tiveram uma parceria pública, começou na realidade em 2011, municipalização da água, né? Eles tiveram, de certa forma, algumas dificuldades, alguns percalços nesse caminho, mas... Justamente por nós estarmos 50 anos de uma modelagem só, é normal. Mas eles já estão com abastecimento universalizado e 85% do esgoto tratado na cidade, né? Então, é interessante, né? Eles têm acordos, né, sobre a questão de tarifa, né? Fica mais
fácil de controlar essa questão de tarifas, né? Porque é uma negociação município-companhia, né? Eles têm atualmente reajustes pelo IGPM anual, né? Sobre o valor das contas de água, né? Mas, no entanto, eles conseguiram avançar com as obras de uma maneira exemplar, né? Naturalmente, se for procurar na mídia ali, municipalização uruguaiana, no Google, vai achar alguns percalçozinhos, alguns atrasinhos, por exemplo, abertura e fechamento de uma estrada, sim, enfim, para instalação de alguma coisa ou outra, mas é interessante que tem uma entrevista de 2019 do então secretário de Meio Ambiente que coloca, apesar de alguns atrasos pontuais, algumas dificuldades, foi uma ótima opção para o uruguaiano. Então, a gente vê agora, por exemplo, a prefeita de Santa Cruz do Sul, né, anunciou que não vai renovar com a Corsã e que isso precisa ser avaliado com mais calma, né? Então, essa postura da Corsã, e a gente sabe, né, quem está no mercado sabe que técnica de venda, tu falar em escassez e falar em urgência, é técnica para fazer a pessoa comprar no grito, né? E eu acho extremamente equivocado da parte da Corsã fazer isso com os prefeitos. É uma decisão muito delicada, é uma decisão que os prefeitos podem pagar politicamente por ela, então não é uma coisa simples, né? E impor esse senso de urgência, vocês têm até 16 de dezembro, senão vocês vão perder o valor, né, que seria, né, destinado à cidade, né, e a questão de escassez, né, que justamente a perda do valor gera essa escassez. Então, realmente é uma situação muito delicada que está sendo imposta aos prefeitos. Eu acho que a prefeita de Santa Cruz teve uma postura muito interessante, ela sentou com as lideranças, com a Câmara, enfim, para discutir esse assunto no sentido de construção colaborativa. Acho que tudo passa pela colaboração hoje, não se pode, na verdade não se tem mais, acho que, como falar em um mundo sem colaboração. Eu acho que até como uma questão de proteção mesmo ao executivo, quanto mais pudesse ampliar essa discussão, quanto mais o prefeito puder contar com a comunidade nessa decisão, mais ele vai estar amparado também. E, naturalmente, ninguém quer o mal de Gramado, numa questão tão importante como é o saneamento. Por aí. E que, na sua opinião, qual é a melhor solução para a água e o saneamento de Gramado? Olha, assinar esse aditivo, privatizar a Corsã? Na verdade, a gente tem que até separar a questão da privatização da Corsã, que ela está sendo colocada lá para março ou abril do ano que vem, se não me engano, né? Então, por isso que está sendo feito todo esse trabalho, né, de sedução dos prefeitos, de pressão e sedução dos prefeitos, para a gente angariar um maior valor, né, na hora da venda. Eu sou completamente favorável à questão de privatização. Hoje nós temos uma estatal aí com 50 anos já trabalhando, aonde a gente vê que ela não precisa... Hoje, o privado ele tem condições de assumir esse tipo de serviço também, né? Se a gente falar há 40 anos atrás, a questão da telefonia era assim, puxa, todo mundo tinha sua ação na CRT, imagina, vamos privatizar, e aí a gente viu aquele grande movimento. Depois que privatizou, a gente viu um ganho absurdo, né, de evolução no serviço de telefonia. Hoje, se a gente falar de internet, imagina... se a internet ela fosse estatizada. Poxa vida, hoje se a gente está insatisfeito com o serviço, né, do Rafa, porra, não vou mais contratar o Rafa, vou contratar a empresa da Cida. Da noite para o dia a gente tem. E está todo mundo brigando para prestar o melhor serviço, né, pelo menor custo. Logicamente que a gente vai estar falando de um serviço único. Em Gramado a gente não tem como imaginar várias empresas trabalhando no bem somente da água. Então, sou favorável, acho que é importante essa diminuição realmente do Estado, né, para dar maior eficiência para aquilo que o Estado também tem suas competências para fazer. A modelagem que está sendo proposta, ainda o Estado ainda vai ser detentor de 30%, né, então ele não vai vender os 100% da empresa, né, 70% será para grupos de investidores. Então, essa modelagem ela até é muito interessante. Daqui a pouco vai dar mais agilidade para o serviço, vai dar mais eficiência para o serviço. Mas o que a gente tem que separar, existe a privatização, né, e existem empresas privadas que também, né, já visam e já estão vendo que é rentável. Poxa vida, se Gramado
com um serviço estatal, né, tem uma lucratividade aí de milhões por ano que acabam sendo repartidos para toda essa região deficitária. Imagina uma empresa privada visando lucro, visando eficiência, com o controle de uma Gerges, de uma prefeitura, porque tu vai ter essa fiscalização. O quanto Gramado não pode ganhar, o quanto daqui a pouco isso não é bom. Isso é fantástico. Eu acho que hoje a gente tem capacidade de colocar esse debate, e é bem como o Rafa falou, a gente tem que ter essa colaboração, né? A gente tem que botar todo mundo junto, né? Para sentar, para conversar, para debater. E é dessa maneira que a gente vai construir a melhor solução. Sempre lembrando, né, que a empresa ela não é a dona da água, né? Ela é uma prestadora de um serviço que, na verdade, é um serviço que é municipal, né? Se tem esse acordo... A água é da Corsã. Não a água é do município. O bem é do município. Quem presta esse serviço é a Corsã. É isso aí. Exatamente, é muito interessante assim, essa visão que o Ike trouxe, né, do ganho de eficiência. A gente sabe que a Corsã ela tem ganhado prêmios, né, em alguns dos aspectos que da sua gestão, que ela tem uma qualidade de água, de abastecimento, é uma água de qualidade que permite, de certa forma, o consumo, né, com segurança. Então, e ela está cumprindo o cronograma daquilo que ela se comprometeu a entregar para Gramado. Exato. Até o final de 2023. É merecido esse reconhecimento, né? Porque realmente, depois daquele histórico que tu dissesse, a partir de 2019, que realmente chegou praticamente colapsar, eu lembro das pessoas disputando caminhão-pipa, né, para as suas localidades, para os seus hotéis, né? Até mesmo lá na Recreio nós tínhamos os eventos que estavam programados, nós nos antecipamos para encher as caixas d'água e para conseguir ter água para a realização dos eventos. Não, e inclusive incidente diplomático praticamente entre as cidades, né? Porque estavam tirando água do reservatório ali, da região ali do Vale dos Pinheiros, para levar para Nova Petrópolis, e a população, né, ficou irritada com essa situação. Então, se gerou uma situação muito delicada, muito hostil, né? Então, a gente sabe que, né, pelo cronograma da Corsã, no ano que vem, metade do ano que vem, deve estar duplicada a vazão aí da adutora, né? A obra já está em Canela, né, a obra. Então, isso, né, seria basicamente o fim dos problemas de abastecimento de água, mas, no entanto, o saneamento ainda precisa ser respondido, e a Corsã não nos entregou um cronograma de como ela vai fazer para universalizar esse saneamento. Ora, teria até 2033, mas, no entanto, sendo uma cidade superavitária e que já colaborou bastante, né, com a companhia ao longo de 50 anos, ela, no mínimo, deve e merece ser priorizada. Existe um outro aspecto também, né, que além da questão da companhia em si, né, se precisa trazer a discussão e a reflexão a questão da taxa de outorga realmente. Né? A taxa de outorga realmente é um potencial de ganho muito maior do que 10 milhões para o município. Então, é uma coisa que deve estar sobre a mesa, né, do prefeito também na hora da decisão. Né? Ike e Rafael, quais os avanços vocês projetam que devem ser feitos em Gramado? Para a gente falar em avanço, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter as informações. Né? Eu até protocolei, na semana passada, 2 pedidos de informação. Um pedido para a Corsã, querendo saber quais seriam, né, os investimentos previstos, né, até a gente conseguir atingir o final do marco legal de saneamento, que é 2033. Qual seria esse montante? Quais seriam esses investimentos? O que a Corsã prevê disso? Né? E também, qual foram também os investimentos que ela realizou nos últimos 10 anos no município? Porque boa parte dos investimentos, alguns são feitos com recursos próprios da própria empresa, mas tem outros investimentos que eles colocam num pacote todo também, que são feitos através de doações, através de recursos federais, né, recursos a fundo perdido, enfim. Então, a gente precisa ter essas informações na mão. E também realizei um pedido de informações para a própria Secretaria do Meio Ambiente, para se existe também alguma análise técnica, algum estudo, né, sobre a demanda atual
né, tanto de coleta, de tratamento, quanto de abastecimento de água, lá na Secretaria de Meio Ambiente, com as projeções, né, porque ali a gente vê realmente quantos licenciamentos vão ser dados, quantas obras a gente vai ter no município, o que está se prevendo, quais são as projeções. Se a gente tiver essas informações, eu tenho certeza que a gente vai poder estar falando, né, de quais avanços e de uma maneira muito específica, né, da maneira certa. Né? No achômetro é o que a gente está falando exatamente isso. A Corsã, ela fez uma proposta de 10 milhões por outorga, com base em quê? Então, se a gente tiver essas informações, eu tenho certeza que a gente vai ter mais clareza nos avanços e no direcionamento desses avanços que a gente precisa fazer. Realmente, o que eu vejo, né, não existe hoje como falar em gestão sem falar em dados, né? Sobretudo na gestão pública, que a gente fica extremamente exposto a qualquer questionamento, né? São 36.800 cabeças pensando e julgando o tempo todo, né, as decisões que são tomadas no executivo, enfim, os demais poderes, as posturas em si. Então, no momento em que a gente é questionado, é muito mais fácil estar amparado por dados. Eu vou dizer, eu tomei essa decisão por isso, isso e aquilo. Exatamente. Agora, eu dizer, eu tomei essa decisão porque eu achei que era o melhor caminho, já não é mais tempo. Não é mais tempo para esse tipo de gestão. Então, a gente precisa cada vez mais estar amparado em dados. O que eu vejo, né, se precisa de uma forte campanha de conscientização ambiental em Gramado, porque a gente sabe que a Cascata dos Narcisos não é apenas um problema da Corsã, e sim da falta de ligação entre as residências e a rede de esgoto que já existe. Então, a gente está falando aí em 2 a 3 mil economias, né, 2 a 3 mil residências, empresas, enfim, que não estão ligadas na rede e estão jogando seus dejetos ou, né, numa fossa, filtro sumidouro, às vezes nem sequer tem o sumidouro, e às vezes direto no arroio, né? E a gente vê a situação do Arroio Piratini, talvez para quem mora nos bairros aí no centro, no Bavária, né, na floresta, o drama não seja tão grande, mas quem mora no bairro Piratini e tem que conviver com o mau cheiro do arroio, imaginem a gente ter uma casa ali e passar 24 horas com fedor em casa. Então, é uma situação muito delicada e o problema é urgente. Então, se precisa de uma conscientização, como disse o Dr. Max no Fórum do Saneamento, coragem, né? Coragem, sobretudo, porque a Corsã entregou um relatório de 2019, dezembro de 2019, que coloca aí a situação dessas economias não ligadas, né? Então, cabe... A Gergs entende que a Corsã sim tem poder de polícia, mas a Corsã afirma não ter poder de polícia, que deve ser feito pelo município. Então, se precisa sentar, município, Corsã, e terminar com esse empurra-empurra. Essas pessoas precisam ser notificadas e precisam ser achadas alternativas viáveis para que elas possam fazer a interligação, né, das suas economias na rede de esgoto. Não adianta ter uma rede maravilhosa se as casas não estiverem ligadas. Então, isso sim precisa ser visto. Então, gestão por dados, a questão da conscientização a respeito do meio ambiente e a questão, eu vejo avanço, né, de forma geral em Gramado, mobilidade, né, um tema que precisa também estar presente no nosso dia a dia, né, meios de transporte público mais eficientes de forma que os carros sejam cada vez mais dispensáveis na cidade, favorecendo o fluxo do morador e do turista. Então, a gente fala hoje em mobilidade urbana, não existe outra maneira senão o transporte público mais eficiente num primeiro momento. Vai resolver engarrafamento? Não vai resolver engarrafamento. Engarrafamento se resolve com restrição de carros na cidade. Mas, no entanto, primeiro a gente precisa estruturar essas questões. Antes de restringir carros na cidade, a gente precisa estruturar essas questões de mobilidade urbana, de transporte público e questões ambientais que são, né, mais prementes, e depois a gente segue para as outras discussões. As grandes dores do município estão na infraestrutura, com toda certeza. É isso aí. Antes de finalizar nosso bate-papo, vereador e Rafael, como Gramado pode se organizar para resolver essa questão de saneamento? Eu acho que exatamente como o Rafa tinha muito bem mencionado isso, né, colocar na mesa todos, né, inteirar a comunidade disso, colocar as lideranças, né, para conversarem, para debaterem em conjunto de forma construtiva, logicamente. Eu acho que
esse é o grande passo, é o grande diferencial de todo e qualquer governo hoje que queira avançar, né? Essa tomada de decisão em conjunto. Ainda mais em Gramado, que é próximo, que a gente vê que é uma cidade totalmente próspera, onde as pessoas se conhecem, e o diferencial de Gramado, dá para a gente dizer que sempre teve uma PPP, mas de forma informal, né? Sempre teve uma parceria público-privada, onde o privado está envolvido, ele está preocupado, né, com a cidade, porque se a cidade vai bem, logicamente o negócio dele vai bem. Então a gente sempre teve esse case que ele deve ser cada vez mais aprimorado, né, e incentivado, porque só assim que a gente vai ver Gramado como um case cada vez mais invejado no Brasil inteiro. Exatamente. Ser gestor público em Gramado, eu costumo dizer que é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma comunidade politizada, uma comunidade que participa do dia a dia das decisões, ela, de certa forma, incomoda mais o executivo, incomoda mais o legislativo, incomoda mais o judiciário, com demandas que têm que ser respondidas. Então, de certa forma, isso gera uma mobilização, né, dos poderes, né? Então, no mínimo, tem que estar correndo, né? E, ao mesmo tempo, eu digo, né, o inferno no sentido do transtorno do volume, né, de demandas, mas, ao mesmo tempo, é o céu, porque a maioria dos prefeitos que vêm para missões em Gramado tentando descobrir, né, com a equipe de secretários, com o pessoal do Sebrae, com o pessoal das lideranças do trade, enfim, qual é o segredo de Gramado? Qual o segredo para Gramado dar certo? É a governança. A governança, a questão de nós termos empreendedores, né, no poder público e empreendedores no setor privado, trabalhando em conjunto, né? Essa visão do empreender e essa visão de decisão colegiada, participativa, de atender os interesses da comunidade, entender que, de certa forma, as entidades e do setor da sociedade civil, elas não são opositoras, mas sim elas são peças que ajudam a construir, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, incomoda um pouquinho, mas sem dúvida, todos os resultados que são tomados com base em decisão colegiada e baseado em dados, porque hoje em dia as entidades elas trabalham baseadas totalmente em dados. Verificar o Sinditur com o sistema Flutua, né, com todos os dados da hotelaria lá, enfim, de ocupação, de previsão e tudo mais. A Visão fazendo levantamentos o tempo todo de bases econômicas, de movimentação turística na cidade, enfim, tudo mais. A Brasel também em cima dos restaurantes. Então, a gente trabalha com muitos dados. Esses dados só têm a somar e enriquecer o poder público. Então, nesse sentido, o segredo de Gramado é isso. É público e privado trabalhando em conjunto. Muito bem. Com informação, inteligência, inovação. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Nós agradecemos a participação do nosso vereador Ike, do convidado Rafael na tarde de hoje. Agradecemos a participação de você, telespectador, conosco. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Agradeço. Nós lembramos que o nosso programa ele está ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas. Agradecemos a participação de você que esteve conosco nesta tarde. Um bom início de noite a todos e até lá.